Então, esse filme ele completa uma trilogia. A primeira parte é A Fuga da Mulher do Lila, que passou aqui mais cedo. A segunda é A Alegria, que ainda está inédito no Rio, não tem data ainda para passar aqui. Esse é o terceiro. É uma trilogia que, para a gente, está baseada numa vontade nossa de investigar algumas questões em torno da ideia de coragem e juventude no cinema, ou seja, formas de construção de linguagem e um certo desespero por realização de cinema. E nesse processo que levou os outros dois filmes, que chegou a gente chegar no Desacego, passou pela nossa cabeça, em algum momento a gente começou a conversar, de que o terceiro filme que estava surgindo ao mesmo tempo na nossa cabeça era um filme fragmentado, um filme que fosse basicamente um filme sonhando com filmes possíveis, que não seria um filme composto, um filme com começo, meio e fim, com uma estrutura narrativa. E ao longo desse processo de reflexão sobre o que poderia vir a ser esse filme de fragmento, de sonhos, de delírios sobre cinema, a gente percebeu que a vontade nossa de dividir esse processo ia além do que seria esse resultado final fragmentado, mas que o próprio processo de fazer o filme pedia que a gente dividisse ele com outros realizadores. E aí a gente começou a discutir com outros realizadores a ideia de fazer esse filme e chegou a um estratagema que seria essa ideia dessa carta, que na verdade foi inspirado numa carta que eu já tinha escrito há algum tempo, em Conversas com a Marina, uma carta que na verdade tinha sido escrita sem função, ela não ia virar nada, era só um texto. Na época que a gente começou a conversar sobre o filme, essa carta foi misturada com uma série de outras coisas que eu estava pensando e misturada principalmente com alguns manuscritos, algumas coisas que, no processo de pesquisa do Alegria, que é um filme cujo personagem central é uma adolescente, eu encontrei algumas coisas escritas por adolescentes, especificamente uma menina por volta dos 15, 16 anos, que era moradora do Catete, num apartamento em que eu fazia pesquisa, algumas coisas que ela escrevia no armário dela, nas paredes do apartamento dela. Eu peguei esse material, misturei de alguma forma na minha cabeça com o que estava ali, e saiu a carta. E a carta ela saiu como um objeto que não necessariamente teria que virar um filme, mas já estava dentro desse processo. E aí a gente mandou as cartas e esperou para ver que tipo de resposta a gente ia ter. No sentido de, realmente, a gente desconfiava, quando a gente escolheu, ou quando a gente convidou os primeiros realizadores, de que tipo de coisa que poderia vir de cada um, por conhecer os filmes dele, por serem pessoas que a gente admirava, que a gente queria dividir a feitura do filme. E aí cada um deles respondeu com um jeito diferente, com um caminho diferente, ou seja, teve gente que mandou pra gente um material bruto de coisas que filmou pensando na carta, teve gente que mandou um material todo editado, né, já com uma estrutura narrativa de 40 minutos, mas sabendo que a gente ia pegar uma parte do filme. Então todo mundo foi convidado, na verdade, para ler a carta e responder ela no sentido, construindo o sentido que quisesse construir a partir da leitura dessa carta escrita. Não teve nenhuma orientação outra senão a carta. E aí, obviamente, no processo a gente conversava um pouco. Algumas pessoas me perguntavam, eu posso mandar só o material bruto? O Karim, por exemplo, me falou assim, eu li a carta, estou louco, deu vontade de pular, eu vou para um carnaval no Brasil, eu vou levar minha câmera e vou filmar a rua com a carta na cabeça e vou encontrar coisas que eu acho que respondem para você a carta. Tem gente que fez um roteiro e me mandou o roteiro. E aí eu até li o roteiro, conversava, mas em nenhum momento a gente teve um processo de aprovação ou desaprovação. E aí, eu acho que muito por conta dessa liberdade, dessa ebulição, a gente no processo de montagem começou a ter que trabalhar então na construção, não da unidade, no sentido que eu acho que os fragmentos, como eles vinham da mesma carta, já se dialogavam muito entre si, mas na fluência dessa junção, né? Eu acho que elas já estavam conversando, mas cada uma estava falando numa fluência diferente. E aí nesse processo acho que a Marina pode falar um pouquinho, que ela assim, na montagem do todo.
Eu acho que uma das preocupações assim, do processo de montagem que a gente teve, e que era muito claro, é que a gente não queria que fosse um filme de episódios, que cada um tivesse seu início e seu fim muito marcados e que sucedessem ao seguinte. A gente queria que eles fizessem parte de tivessem um corpo comum e que as passagens tivessem essa fluência que o Felipe chamou, fluidez, e que a gente sentisse que eles têm pontos de contatos para além de estarem acumulados e somados no mesmo filme, que eles se tocassem de outras formas. Então, acho que o trabalho de edição de som foi essencial para isso também, para construir essa passagem, uma espécie de sinfonia que costura esses fragmentos. E é por isso que a gente chama de fragmento também, porque, enfim, a ideia dessa composição coletiva que se faz na soma e nesse diálogo que não é só por acúmulo, né, mas que também que parte de um ponto comum, que seja a carta, que tem alguns sentimentos em comum, mesmo que com cores diferentes, né. Então, no processo de montagem, isso foi uma preocupação, na criação do ritmo desse filme, de como passar de um episódio para o outro, na ordenação disso, de como que a gente puxaria o filme, e a gente chegou um pouco nesse formato de começar no filme num tom um pouco mais naturalista, e não é à toa que o primeiro fragmento ele é um pouco documental, são personagens reais, o segundo também, enfim. Eu não vou ficar demarcando muito com esses fragmentos porque eu prefiro pensar o filme como um corpo, até isso é uma questão se a gente identificar, por exemplo, os autores dos fragmentos ou não, enfim, porque a gente não queria que o filme fosse sendo apontado, aquela parte que é de não sei quem, aquela parte que outra pessoa dirigiu, a gente queria pensar sempre como um corpo coletivo, porque a ideia e a vontade principais eram essas, assim, de como pensar cinema junto hoje, a partir de vozes e pessoas que se interessavam umas às outras esteticamente e afetivamente a partir de encontros de festivais de cinema. Eu acho que a maioria dessas pessoas se encontraram, se conheceram a partir de festivais, e de que forma, ou da experiência de cinema, né, de terem trabalhado juntos, e de que forma a gente poderia fazer um filme em conjunto e pensar esse corpo em conjunto. Então, só voltando à questão da montagem, que além do, acho que a edição de som fazer essa costura, teve essa preocupação também de não fazer, enfim, arcos dramáticos muito claros e fortes dentro de cada fragmento, justamente para a gente não ter a sensação de início, meio e fim constante entre esses trechos, né, entre essas durações. Então, para ter essa fluência, a gente teve essa preocupação. Eu só retomando uma coisa que eu falei, que o filme tem ele começa com esse tom um pouco mais naturalista e vai chegando, a gente pensou numa espécie de crescendo para ele, né? Ele ia acumulando um tom um pouco mais fantástico até chegar, enfim, na sobreposição, na fusão final do Karim, até a ideia do incêndio, entremeado por essas personagens femininas que também ajudam a costurar, que foram filmadas depois que a gente teve esses fragmentos todos na mão. Esses personagens femininos foram filmadas com essa ideia de costura também desses fragmentos.